Ano que vem, o longa Princesa e o Robô fará 40 anos de sua primeira exibição nos cinemas. Aliás, esse foi o primeiro longa completo da Turma da Mônica, já que o filme de 2 anos atrás eram mini historinhas com a participação do criador Maurício de Souza, que dirigiu, roteirizou e produziu ambos os filmes. E no vídeo de hoje falaremos sobre esse filme tão marcante e concluirei com uma curiosidade do Anjinho e o porquê de sua participação nessa história da Turma da Mônica. É isso aí! Mas por que esse filme é tão especial? De onde Maurício tirou a ideia de fazer o filme? Ele deu o resultado esperado? Segue o asterisco, porque com certeza essa história, seja ela em si ou em seus bastidores, vale a pena ser contada. E se prepare que o coração vai pulsar. Fala pessoal, eu sou o Dala, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Asterisco de Histórias. E o tema de hoje será a Turma da Mônica, num de seus grandes clássicos, um raro longa produzido lá no começo dos anos 80, em meio àquela dificuldade de se criar animações nacionais, que os computadores ainda eram um artefato de luxo e muito caro, onde tudo era feito de uma forma mais manual. Na época, Maurício de Souza já era campeão de vendas de revistas em quadrinhos aqui no Brasil, com Mônica, Cebolinha e as recentes revistas do Cascão e Chico Bento. Magali só teria dela alguns anos depois. Por quê? Depois eu explico. Assim, sempre pensando em seu público, Maurício havia realizado 2 anos antes dessa história um longa chamado As Aventuras da Turma da Mônica, onde ele apresenta os personagens e criava algumas histórias para eles participarem. E é aí que eu faço uma rápida pincelada por aqui. A última história desse filme apresenta um coelho-robô enviado à Terra a mando do Lorde Coelhão, que quer dominar a Terra e transformá-la em sua grande horta. O nome do episódio é O Império Empacota. Eu, como assisti anos depois, achei que essa era a continuação do filme, mas é o contrário. Cebolinha e Mônica são sequestrados e abduzidos pelo robô por achar que o Sansão fazia parte do seu exército. Mônica resolve enfrentar os robôs, mas acaba sendo empacotada e fica imóvel. Sendo assim, tudo fica nas mãos do Cebolinha, que acaba conhecendo o baixinho, porém perigoso, Lorde Coelhão. Silêncio, mísero humano! Agora você é prisioneiro do terrível Lorde Coelhão. E ele acaba fugindo com a Mônica e o Sansão numa nave. Vencendo seus inimigos e o próprio Lorde, Cebolinha vê que Mônica não consegue voltar ao normal, e dando nós no Sansão, ele faz com que a menina reaja e sai do transe do pacote. Ela ficava tão brava quando fazia assim com o coelhinho. Mônica, você está livre! O que você pensa que estava fazendo? Assim, eles pousam na mesa de Maurício de Souza e termina o filme. Essa história chamou a atenção dos críticos e, apesar da crítica mista ao filme, ele foi sucesso de público e conseguiu se pagar. Mas o que chamou a atenção mesmo foi essa última história, que Maurício se inspirou com sabedoria do mega sucesso do momento Star Wars, que teve seu auge naquela década. E assim, tentando agradar seu público e também a crítica, para aumentar seu sucesso, Maurício monta uma verdadeira equipe para produzir seu primeiro longa completo com uma história só baseada nesse último desenho do filme anterior, que se chamaria A Princesa e o Robô. Um asterisco importante aqui. Como eu disse, naquela época, os desenhos, ainda mais nacionais, não utilizavam computadores. Por isso, para produzir esse filme, foram necessários 120 mil desenhos e 800 cenários, algo muito difícil para a época. Só para se ter uma ideia, na maioria do filme eram necessários 12 desenhos por segundo de filme, e a cena final foram necessários 40 por segundo. Era algo muito difícil de se fazer, e assim como Disney, Maurício investiu pesado e acreditando no retorno, que deu resultado. Só que antes, se está gostando do tema, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreve e ativa o sininho, para ser avisado sempre que uma novidade aparecer por aqui. E acredite, ainda vem muita coisa boa. Ok? Então vamos para a história da Princesa e do Robô. Seguindo o último desenho da animação de 82, a história começa falando sobre uma estrela poderosa chamada Pulsar, que não brilhava no céu, mas de vez em quando acabava rompendo o espaço, e se atingisse alguém, poderia transformar um ser de uma forma jamais vista. E isso aconteceu ao atingir um dos robôs que marchava no planeta Cenourando, dando-lhe sentimentos. Dali, percebia-se que sua história nunca mais seria a mesma. Depois, a história pula para o planeta Terra, onde o Coelho Negro é lançado ao local e encontrado pela Turma da Mônica e o Anjinho. Ali, o Coelho Negro apresenta sua história no reino de Cenourando,
quando ele se apaixona pela princesa Mimi e é correspondido. Porém, tinha que participar de uma batalha com outros coelhos para ter direito ao seu casamento com ela. Mas Lorde Coelhão, sedento por poder, está de volta e quer o império para si, e de quebra se casar com Mimi por puro interesse. Trovestino, espere até eu virar rei. Porém, o Coelho Negro vence na batalha final, mas Lorde Coelhão se aproveita que seu oponente não tinha coração. Sendo assim, não tinha o direito de ficar com Mimi. O rei admite que ele precisava ter esse coração e dá 3 dias para que o Coelho Negro conseguisse. Mas Lorde Coelhão arma uma emboscada e faz com que ele caia na terra. Mas mal sabia que a turma da Mônica iria querer ajudar, convencida por Anjinho com muita insistência. Afinal, não é algo natural você imaginar 4 crianças e um anjo numa viagem interplanetária para ajudar um robô que você nem conhece para conseguir um coração. A gente não pode ficar voando pelo espaço procurando um coração para um robô. Já pensou em encrenca que podemos arranjar? Aliás, para conseguir fazer essa viagem, eles vão atrás do inventor da turma, o Franjinha, que consegue uma nave para conseguirem viajar. Um asterisco aqui. Para quem lembra, essa nave é a mesma daquela que Cebolinha e Mônica usaram na aventura de 2 anos atrás. O Franjinha, na verdade, apenas a reformou e guardou para uma eventualidade. Sendo assim, eles viajam em busca desse coração. Mimi, desconfiada que Lorde Coelhão iria tentar impedir o Coelho Negro de atingir seus objetivos, descobre os planos do pilantra, mas acaba sendo flagrada por um de seus robôs e presa. E Lorde Coelhão, sempre calculista, faz com que Mimi sofra e tenha ciúmes, já que ele faz com que ela acredite que existe uma relação entre o Coelho Negro e a dentucinha Mônica. Mas mesmo assim ele não consegue o amor da coelha. Veja como os dois se amam. Veja. Esqueça-o e case logo comigo. E para que o rei não descubra o sequestro, ele finge ser a própria Mimi para que não haja desconfiança. E mais de uma vez, primeiro fingindo que irá dormir, depois mais tarde dizendo que estava no banho, no momento que o rei iria dizer que faltavam poucas horas para encerrar o acordo com o Coelho Negro. Eu só queria lhe desejar boa noite, filhinha. Então boa noite, papai. Durma comigo. Quer dizer, durma com os anjos. Ela deve estar gripada. Mas enquanto isso, eles seguem pelo espaço com a turma da Mônica em busca da estrela pulsar e dar o coração para o robô. Com a ajuda do especialista Cascão, eles escapam da chuva de meteoros, comandada pelo capacho de Lorde Coelhão, o Zoiudo. Chegando ao planeta, Mônica e Cebolinha desembarcam para conhecer a área e tem que escapar dos monstros de lá e também dos robôs que seguem os perseguindo. Por fim, eles chegam no centro da estrela pulsar e o Coelho Negro, ao lembrar de Mimi, deixa cair uma lágrima no cachecol que ganhou dela, que acaba indo ao seu coração e também abrindo um portal, fazendo com que a estrela pulsar o atinja, dando um verdadeiro jogo de luz que não era possível se enxergar nada, mas que o transforma num coelho de verdade. Acho que conseguimos. Que bom, robozinho! Quero dizer, você agora não é mais um robô, tem um coração e é de verdade! Zoiudo, que já havia perdido seus robôs para os monstros, encontrava-se sozinho no planeta. E pior, a nave-mãe havia parado em cima de um vulcão, que entra em erupção, deixando o Lorde Coelhão maluco de raiva. Acho melhor ficar por aqui, eu não quero virar picadinho. Porém, o Lorde se aproveita, dizendo ao rei que o prazo se acabou e ele pode se casar com Mimi naquele instante sem reservas. O ministro lembra que ainda faltam 5 minutos e o rei diz que só dará a mão de sua filha em casamento após o fim do prazo, dizendo que não adianta insistir. A turma da Mônica com o Anjinho e o Coelho Negro chegam e invadem o castelo. Lembra disto? Então é você mesmo! Porém, o Lorde Coelhão o desafia para um duelo e os dois têm uma batalha final com espadas de cenoura. Porém, mesmo perdendo sua espada, o robozinho mostra ser um grande acrobata e com outra espada de cenoura ele vence o Lorde Coelhão, que perde a disputa, é preso e será empacotado. Assim, o Coelho Negro e Mimi ficam juntos e a turma da Mônica volta para casa, assim como o Anjinho. E a Mônica, ao embarcar, faz uma declaração ao Sansão. Adeus, amigos, e um bom regresso à Terra. Você não tem coração, mas eu te adoro assim mesmo! Mas antes que a história terminasse, Zoiudo recebe um presente, digamos, de grego, pois ao abrir, vê que Lorde Coelhão foi exilado para lá, mostrando que sua vida não será fácil. E assim termina a história.
Ela não é aquela grande aventura cheia de conflitos, de grandes viradas, reviravoltas. Ela na verdade é bem infantil, mas agradou ao público e sua bilheteria foi maior do que o longa anterior que Maurício de Souza produziu anteriormente. Mas numa entrevista, ele disse que o filme até deu seu lucro, mas se fosse só pelo trabalho que deu, diria que não valeu muito a pena. Mas sua paixão pelo seu público fazia com que ele continuasse, e até chegar nos seus live actions de grande sucesso atuais, com Mônica Lições, ele teve que suar muito a camisa. Vocês topam ou não? Por isso que a gente é a Turma da Mônica. Agora, para concluir, falarei daquela curiosidade sobre o Anjinho e sua participação nessa história. Na verdade, ele participou da outra também. Para quem já viu os shorts que eu fiz sobre a formação original da Turma da Mônica, que o card está acima, a primeira formação foram com Mônica, Cebolinha, Cascão e Anjinho, o que era visto nas propagandas de publicidade da Turma nos anos 70. Quando foram criadas animações impulsionadas pelo sucesso dessas campanhas publicitárias, aos poucos a Magali foi ocupando esse espaço, mas Anjinho seguiu sendo da trupe e protagonista até os anos 80, quando ele vira mais um coadjuvante, o que já é mais visto nos outros filmes da Turma da Mônica que foram sendo lançados após A Princesa e o Robô, com a Magali ganhando sua primeira revista em 1989. Mesmo assim, ele segue sendo o anjo da guarda da turma e tendo sua importância. E a história da Princesa e o Robô está aí, com uma especulação do próprio Maurício de Souza, que diz já pensar num remake ou até continuação dessa história, com uma história mais incrementada e computadorizada em 3D. Tomara que um dia chegue. Pessoal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, pois sempre estamos em busca de histórias interessantes como essa. E inscrito, você será sempre avisado que aquele tema que você gosta chegou por aqui. E se gostou desse vídeo, deixa o like, porque vocês não imaginam como isso ajuda o canal a crescer, dando mais engajamento e espalhando por todo o YouTube. Estamos no Facebook e Instagram, não deixe de nos acompanhar por lá também, pois sempre que tem uma novidade, a gente posta uma arte. Beleza? Então um grande abraço, deixo aqui embaixo outros vídeos legais que fizemos da Turma da Mônica ou de outras animações, séries e live actions que falamos por aqui. E nos vemos em nosso próximo vídeo e até a próxima aventura!